Acho que um dos comentários mais comuns que eu recebo em shorts aqui do clube, principalmente shorts que eu menciono de alguma forma os motores atuais da Fórmula 1, que eu menciono alguma coisa comparando a Fórmula 1 de hoje com a Fórmula 1 antiga, ou só falando da Fórmula 1 antiga também, os motores de hoje, os V6 híbridos são muito ruins, eu sinto saudade do V10. Acho que se você vai, na grande maioria dos vídeos, nos comentários, vai ter alguém falando sobre V10 que quer os V10 de volta na Fórmula 1. E assim, querendo ou não, quando a gente fala de som, dessa emoção do barulho dos motores, é indiscutível que os V10 fazem muita falta. Desde que a Fórmula 1 realmente trocou para os V6 atual, que é o que eles correm, o som ficou muito ruim. Eu só tive a oportunidade de ir para Interlagos depois que a Fórmula 1 já tinha feito a transição. Minha primeira vez em Interlagos foi só em 2022, na verdade. Então eu nunca tive a oportunidade de ouvir um V10 de fato na minha frente, só pela televisão, pelas temporadas que eu já assistia antes. E pela TV eu já senti esse arrepio vendo os V10, então eu imagino que assistir eles ao vivo deva ser muito melhor do que esses V6 híbridos atuais. E recentemente o nosso querido Mohammed Ben Sulayem, muito amado pela comunidade da Fórmula 1, acho que se você perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai ter elogios para falar dele, acho que ninguém vai ter uma crítica para falar do Ben Sulayem, nunca se envolveu em nenhuma polêmica, trouxe uma fala depois do evento de lançamento da Fórmula 1, o F1 75, falando que ele quer os V10 de volta. A fala exata que ele deu foi: eu acho que esse lançamento da Fórmula 1 essa semana em Londres trouxe muitas discussões positivas sobre o futuro do esporte. Enquanto a gente olha ansioso para 2026, na introdução dos novos chassis e das novas unidades de potência, a gente precisa liderar também em trends tecnológicas pro automobilismo. A gente precisa considerar uma variedade de direções, incluindo o som do V10 correndo com combustível sustentável. E qualquer direção que for escolhida, a gente apoia as equipes e as montadoras, garantindo custo e controle de desenvolvimento. E cara, eu até falei disso nos stories do Clube F1, que é um espaço que diariamente eu tô lá conversando com o pessoal, com os seguidores. Se você não conhece, inclusive, segue a gente lá no Instagram, @clubedef1br. A gente tá sempre conversando lá nos stories diariamente sobre o que tá acontecendo nas caixinhas de perguntas. E quando eu compartilhei essa notícia, muita gente começou a falar bem, começou a trazer essa imagem positiva, falar: agora ele tá acertando, finalmente um ponto positivo, vou até começar a gostar do Ben Sulayem agora. E é exatamente o ponto que ele queria com tudo isso, porque eu não acho de verdade que o Ben Sulayem tá planejando trazer os motores V10 de volta para a Fórmula 1, e sim, essa foi uma fala clássica de RP, de relações públicas, para limpar a imagem dele, baseado em tudo que estava acontecendo negativo, e não mais pensando que 2025 agora é ano de eleições na FIA. Eu não preciso nem falar pra vocês, óbvio que o Ben Sulayem tá queimando o nome dele de todas as formas que ele pode conseguir fazer isso, mas principalmente o negócio que jogou o nome dele na lama foi a regra recente dos xingamentos, que a FIA anunciou um sistema de punição ali de 4 níveis basicamente, que você pode até chegar a ser suspenso por uma corrida se você xingar 4 vezes, e que inclusive já fez a primeira vítima no Mundial de Rally. O Adrien informou, eu não sei se eu tô falando certo, francês não é o meu forte ainda, mas basicamente ele já recebeu essa primeira punição, tendo recebido uma multa de aproximadamente 60 mil reais por uma fala que, com todo respeito, não justifica uma multa dessas. Basicamente, ele disse: eu tive uma etapa limpa, os sulcos são muito complicados, acho que vai ser difícil fazer um bom tempo, há muita varredura no início, nós fudemos tudo ontem. Foi basicamente isso que ele disse na entrevista. E por conta disso, ele foi multado em 60 mil reais. Você consegue imaginar na Fórmula 1 alguém não falando alguma coisa dessas? Ainda mais num esporte que a própria Fórmula 1, a própria FIA, escolhem quais rádios vão aparecer na televisão. O piloto agora, num momento de adrenalina pura, batendo com o outro, perdendo uma corrida, possivelmente perdendo um campeonato, ele vai ter que pensar ainda em não falar um xingamento, porque senão ele vai levar uma multa, se for a primeira, de por volta de 60 mil reais. Eu quero que você seja honesto e me diga se você consegue imaginar um Verstappen, um Norris, um Lewis Hamilton, um Fernando Alonso não falando um negócio desses. Isso aqui ainda foi básico, não foi nada demais. Mas um deles não falando algum tipo de xingamento num desses momentos assim mais pegados do campeonato. Sem falar de outros pontos, como que a própria GPDA levantou, que não tem uma clareza exata da própria FIA da onde esse dinheiro vai parar, esse dinheiro das multas, o que acontece com ele, para onde ele está indo. A FIA não traz uma clareza nisso também. Então, não só do público, mas dos próprios pilotos, das próprias equipes, o nome do Ben Sulayem estava muito na lama, tá muito jogado para baixo. E ele sabe que isso é péssimo para ele, considerando que agora em 2025 é ano de reeleição. Ele precisa de apoiadores, ele precisa de gente do lado dele. Então é por isso que eu digo, o timing dessa fala, o momento que ele escolheu falar isso,
principalmente depois do evento de lançamento do F1 75, que foi quando ele teve a dimensão da raiva que o pessoal estava sentindo nele, porque quando o logo da FIA apareceu lá no evento, a apresentadora estava falando e apareceu o logo da FIA, o pessoal todo lá na arena começou a vaiar a FIA. Foi ali que ele teve essa noção clara de que ele estava numa situação complicada, de que o nome dele está na lama. E agora ele precisa começar uma campanha toda de limpar o nome. E a primeira coisa foi exatamente falar algo que ele sabe que os fãs querem ouvir, que é a volta do V10. E o jornalista John Noble, que é do The Race, ele fez uma entrevista com o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e tentou perguntar sobre isso, tentou trazer esse assunto, e o Stefano ele foi ali pisando em ovos nas respostas. Ele não chegou a falar de fato em V10, mas ele disse que se os combustíveis sustentáveis se mostrarem eficientes, como se espera que eles sejam, talvez a categoria não precise mais dos motores híbridos complexos e caros que eles têm hoje. Ou seja, o Domenicali deu uma flertada ali com a ideia, falou que não é impossível a volta, mas a gente tem que entender, primeiro tem que dar um passo de cada vez. A gente primeiro tem que ter certeza que os combustíveis sustentáveis vão funcionar. Isso não é uma certeza, ele disse que está longe ainda disso acontecer. Então não é um papo para acontecer nos próximos anos. Isso sem falar também na questão do impacto que vai ter nas próprias montadoras, porque montadoras como a Audi só foram atraídas para a Fórmula 1 em um primeiro lugar por conta dessas tecnologias que envolvem a mistura do elétrico nos carros. O mercado de automóveis mundial está passando por um grande período de incerteza, uma grande crise, inclusive o próprio grupo Volkswagen está numa crise gigantesca por conta dessa fase de transição que está rolando entre os combustíveis fósseis e os carros mais elétricos. Está uma incerteza muito grande no mercado dos automóveis. E essas montadoras, como a Audi, ou como outras que já estão na Fórmula 1, apostam muito em estar na categoria para que eles possam desenvolver essas tecnologias, investir no desenvolvimento dessas tecnologias elétricas, para eles entenderem melhor como podem colocar nos seus carros de rua. A Fórmula 1 sempre foi esse laboratório que muitas montadoras usavam para trazer tecnologias para suas próprias fábricas. Isso não vai mudar agora. E esse retorno para o V10, esse possível retorno para o V10 que o Ben Sulayem fala hoje, tiraria o interesse de muitas das montadoras, tanto futuras quanto das atuais, de permanecerem na categoria. Então a viabilidade comercial dos parceiros que estão na Fórmula 1 hoje seria uma ideia muito ruim. E isso para mim só reforça ainda mais a ideia de que a fala do Ben Sulayem é algo só para tentar limpar a imagem dele, tentar fazer ele se colocar próximo dos fãs. E eu até falei nos stories do clube, como eu falei mais cedo, conversando sobre esse assunto, que eu tenho certeza, vocês podem ter certeza disso. Nesse ano, o Ben Sulayem vai aparecer várias vezes nos principais jornais falando coisas que as pessoas querem ouvir. Vai falar de algum piloto aposentado, seria legal se ele voltasse para a Fórmula 1. Vai pegar algum outro tema e falar, seria muito legal se pistas como Sepang e Hockenheim voltassem para a Fórmula 1. Eu sou a favor disso. Ele vai falar várias dessas falas, podem anotar, várias dessas falas que são opiniões públicas que a gente queria que acontecesse na Fórmula 1 para tentar ganhar esse apoio popular, ganhar esse apreço e tentar se reeleger em 2025. Vai ser um ano de tentar limpar a imagem dele, agora que ele teve essa dimensão do quão negativa tá a imagem dele depois do evento da Fórmula 1. E esse acabou que tá até sendo um vídeo um pouco mais sério aqui no clube, não tão descontraído como costuma ser os vídeos aqui, mas é um ponto que eu queria falar, porque assim, não se deixe enganar pelo que o Ben Sulayem tá falando, tá? Isso é pura jogada de tentar limpar o nome dele. E eu ainda acho que não vai funcionar, principalmente quando a Fórmula 1 voltar e os pilotos começarem a dar entrevistas, começarem a falar no rádio, porque a gente vai ser lembrado praticamente toda semana dessa regra da punição por xingamento, que eu não sei por que ele quer tanto colocar na Fórmula 1. Quer dizer, saber eu sei, exatamente essa globalização, aumentar o interesse, a Fórmula 1 está tentando muito investir no interesse de crianças entrarem na categoria, com a transmissão do F1 Kids, inclusive, então ele quer limpar isso para que seja mais seguro para as crianças. Só que o grande problema é você querer limpar os pilotos quando vocês enfiam o microfone na boca deles em todos os passos que eles dão, inclusive dentro dos carros. A mesma fala, acho que foi do Vettel, inclusive, que ele deu numa entrevista coletiva de imprensa, com a própria imprensa, falando que cara, se você colocar microfone em jogador de futebol, você acha que eles vão estar falando o que dentro de campo? Vão estar soltando elogio um pro outro? Vocês colocam o microfone na boca dos pilotos e depois não querem ouvir o que eles têm pra falar. Eu seria muito a favor do retorno de motores como o V10. Eu acho muito legal e que faria uma diferença muito positiva pra Fórmula 1. Mas considerando o cenário atual, o cenário das montadoras, e como a Fórmula 1 vem evoluindo aqui, eu acho muito difícil que isso aconteça. E pra mim, é só mais uma prova de que essa fala do Ben Sulayem é só uma tentativa dele de limpar a própria imagem pensando no ano de eleição. Mas aí tá o que eu penso sobre essa fala do Ben Sulayem dos motores V10. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou discorda, o que você pensa dessa fala do Ben Sulayem
Não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos agora diários aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.